Muito bem, voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. E esse vídeo é sensacional, tá? Este vídeo é para abrir a mente até de uma caravana de camelos, né? Mesmo porque o coletivo de camelos é caravana. Olha só, eu vou pegar um corte aqui para o argumento de hoje de uma entrevista que aconteceu do nosso amigo Edson Toshio. Todas as coisas que existem no universo provam que não tem Deus nenhum. A Bíblia, ela é uma mistura de várias culturas antigas, onde já se viu um Deus que fosse bom, sábio, inteligente, criar uma forma de vida onde a gente tem que matar os outros. Não faz sentido ter um Deus desse. Edson Toshio, especialista em oratória e persuasão, criador de conteúdo sobre desmistificação da Bíblia. É cristão e não vendeu tudo, não deu pros pobres, tá errado. Então assim, o recado é, leia a Bíblia, não tenha medo. Eu não sou contra a pessoa ter a sua fé. Ela tem a fé que quiser, ela pode ser satanista, desde que ela não mate alguém. O que eu sou contra é a pessoa querer usar essa fé pra não só impor nos outros, mas também querer usar isso em leis. Se existe um Deus, por que eu tenho que me ajoelhar, cara? No podcast Sem Groselha. Aconteceu recentemente que o Edson Toshio, que é um ateu sensacional, é um cara culto, cara muito conhecimento, que veio do seio também da religião, é um neo-ateu, é um cara que está crescendo muito e merece, e é um grande representante aí do ateísmo militante aqui. E a minha vontade é ver esse cara chegar a 1 milhão de inscritos, porque o cara tem uma preparação muito grande para mostrar as mentiras, tá? Das religiões, e principalmente as mentiras da Bíblia e do cristianismo, porque ele conhece a Bíblia muito mais do que eu. Vou dizer assim, eu acho sim. Eu acho que ele conhece mais do que eu. Ele tá ali no nível do Jason Ferrer. Tá ali pra cima. Então merece crescer esse cara. Eu mando um abraço ao Edson Toshio, que já falou sobre mim lá no canal dele. E sou fã número 1 desse cara. E ele participou de um podcast maravilhoso ali, o Sem Groselha, que o dono do podcast não tem crença também, acredito assim. E ele falou tudo. Cara, se você assistir este podcast por completo, você vai ficar blindado. Porque o cara falou coisas espetaculares. Não tem como não abrir a mente. Inclusive, eu vou pedir permissão ao dono do podcast para fazer uns cortes, tá? Para fazer uns cortes desta entrevista para colocar no canal de número 3 do Pilastra da Verdade, que é o canal Atualiza, tá? E eu vou fazer isso porque tudo que esse cara falou nesse podcast, a clareza que ele falou, tá? A inteligência que ele usou no argumento, isso tem que ser propagado em vários canais ateus, independente de qualquer coisa. Porque isso aí liberta muitas pessoas da escravidão religiosa. Então, um abraço, Toshio. Cara, você é simplesmente sensacional. É um grande representante do ateísmo, militante no Brasil, militante de racionalidade, muito conhecimento, parabéns. E vou pegar uma parte principal do corte que eu fiz para este vídeo, porque este vídeo que eu vou estar argumentando agora, com este corte que eu vou colocar aqui do Edson Toshio e do rapaz, o dono do podcast Sem Groselha, é falar uma coisa que eu nunca falei aqui, sobre Deus existe ou não existe? Se existe, como seria Deus? Claro que muitas pessoas vão discordar totalmente do que eu vou falar aqui, e talvez do que o Toshio falou. Mas é só pensar e analisar. Você pode discordar. Todos gostassem do vermelho, que seria do amarelo.
que seria do azul e do verde e do branco. E do preto, tá bom. E de outras cores, né? Olha só. E o tema do meu argumento aqui hoje é: se o Sol, que é a nossa luz superior, você sabia que a luz superior do planeta Terra é o Sol? Claro que é. O Sol é a maior luz que nós temos neste planeta. Sem o Sol, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Também sem a Lua, mas mesmo assim, sem o Sol, a Lua não ia suprir, porque ela não tem luz própria, tá bom? A Lua, a gente precisa dela porque através dela também contribui muito aqui no planeta Terra para a vida existir. Quem estuda astronomia explica isso e quem pesquisa vai saber o que eu estou dizendo, tá bom? Então, o Sol é o nosso luminar maior, é a luz maior. Presta atenção. Se o Sol não é Deus, se o Sol não é um Deus, inclusive tem religiões antigas que adoravam o Sol como se fosse um Deus, o Deus Sol. Inclusive a própria Bíblia fala de Deus Sol. Dos deuses da Bíblia, dos mais de 150 deuses dentro do livro do Conto do Vigário, também fala do Deus Sol. Sol, depois, através do Sol, vem aí as invenções de religiões como Horus e outras religiões que já caducaram. Só que depois colocaram um Deus acima do Sol. Né? Só que o Sol não é Deus. O Sol a gente sabe que é uma estrela. Uma estrela. Hidrogênio se fundindo e transformando em hélio. Isso já é provado pela astronomia. E um dia isso vai se acabar. O Sol vai virar uma gigante vermelha. Quando todo aquele combustível não se fundir mais de hidrogênio com hidrogênio e outras propriedades do Sol, vira uma gigante vermelha, engole tudo, inclusive a Terra, muitas coisas do sistema solar, viu, gente? E aí vai virar uma anã branca e acabou. Isso, segundo o que a astronomia vem falando, isso pode acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Pela soma que eles fazem. Certeza ninguém tem. A ciência também não tem. Vem estudando. Mas é a probabilidade e uma teoria estudada. Mas o Sol é o nosso luminar maior. É a maior luz. É a luz que dá claridade na Terra durante o dia. Aí eu pergunto, se o Sol não é Deus, por que Deus, sendo a luz maior, o ser de luz, onde tem Deus, tem luz. Se Deus está em qualquer lugar, tem que ter luz, porque Ele é luz. Mesmo porque o Deus da Bíblia é muito fajuto, porque o Deus da Bíblia, Ele faz a luz e viu Deus que a luz era boa. Ele nem sabia que a luz era boa, já mata a onisciência dele. Tá? Ali não existe, ali já é uma aberração acreditar num Deus desse, né? O Deus da Bíblia é o mais fajuto de todos os deuses já inventados. Mas infelizmente está aí na mente do cristão como um Deus maior, que fez tudo. Mas se Deus é a luz maior, luz de todos, mas é espírito, a luz espiritual é diferente. Não. Para com isso, luz é luz. Por que ele precisaria do Sol? Por que ele precisaria do Sol? Para iluminar o nosso planeta. Porque o Sol, ele está em contexto físico, matéria. Por que ele precisaria? Porque a vida é física, a vida é matéria. Calma aí. Aí vai ter alguém, até amigo meu, que vai discordar do que eu vou falar aqui, do que o Toshio vai falar. Eu não importo. Eu tenho um amigo meu que contesta comigo no WhatsApp. Antônio, mas isso não pode. Eu não estou explicando nada, gente. Eu não estou querendo explicar nada aqui, gente. É um pensamento meu. Eu falo assim, é uma pergunta que não tem resposta. Por que Deus precisaria de uma luz, se Ele é luz, se Ele é toda luz? Vamos assistir agora este corte aqui do Edson Toshio e depois eu finalizo. Eu não vou falar muito no final não, porque ele já vai falar muita coisa aqui. Ele e o rapaz aqui do podcast. Para condizer com o que eu estou falando. Somente para você pensar. Você pode discordar, deixa sua mensagem aí, o jeito que você pensa, a forma que você acredita. Para mim não faz diferença nenhuma, mas eu agradeço sempre
pelo apoio aqui quando você deixa uma mensagem. Tá bom? Vamos lá. Se digamos que exista esse Deus, não tem por que também a gente se preocupar com ele, adorá-lo, tentar prestar alguma coisa de culto a ele, ou tentar conhecê-lo. Porque ele, que nem você falou, não tá nem aí. Então, Exato. pra que eu vou me preocupar com ele? E Pra aí que passa eu a vou ser uma parar explicação sem sentido. Exato. E aí a gente vai cair no Deus das lacunas. Eu não sei explicar, por exemplo, como é que tem o que você falou aí, a gravidade e outras constantes universais que tem ali, tudo bonitinho, que poderia gerar o que a gente chamaria de vida aqui na Terra, né? E o pessoal chama de ajuste fino. E é um dos argumentos que muitos teístas gostam de trazer para tentar provar Deus. Eu falei, esse é um dos piores argumentos. Por quê? Porque quer dizer então que o seu Deus não é todo poderoso? Mas se ele é todo poderoso, por que ele depende, por exemplo, do Sol a uma certa distância para dar vida? Porque se estiver mais próximo, ele mata todo mundo. Se estiver muito longe, ferrou. Por que ele depende do Sol? Por que ele depende da gravidade em tal ponto? Por que ele tem que... Pensa no ajuste fino. Imagina Deus com um painel de controle. E ele tentando criar lá os ajustes, os números. Bonitinho. 1 vezes 10 elevado a menos 12. Pum, explodiu tudo. Aí você, caraca, errei, velho. Deixa eu fazer de novo. 1 vezes 10 a menos... Tá! Olha, continuou. Agora essa outra. Ele tem que configurar por de 120, 122 constantes para que dê vida na Terra. Porque até o momento... Na Via Láctea a gente não achou nada. A Via Láctea é enorme, não deu pra ainda pesquisar tudo. Mas até o momento a gente não viu vida em nenhum local. Certo? Os astronautas estão... Os astrônomos estão... Não deixa de ser astronauta também. Mas estão ali, astrofísicos, astrobiólogos, estão procurando ver se tem indício de vida. Inclusive já com... Sim. Com coisas ali que talvez a gente em vida ainda descubra, pelo menos bactérias. Sim, ali em outros planetas. Exato. Isso é legal. Mas você pode ver que são locais que... se eu não me engano, que saiu aí há pouco tempo sobre Marte, parece que teve vida, mas devido às condições da atmosfera e tudo mais, não vingou. Né? Beleza. Isso pode acontecer porque os elementos químicos que nos trazem vida vieram exatamente da fusão lá, né? Da fusão, né? Mas das supernovas, né? Sim. Das estrelas e tudo pode mais. ser que a gente encontre um planeta com vida inteligente igual a Terra. Seria show de bola. Longe pra caralho. E daí? E tipo, o que isso muda em relação a Deus? Isso não prova nada que foi ele que fez. Até eu ia falar assim, mano... Se esse Deus, ele é tão ruim que ele só consegue, ele precisa dessas constantes, ele precisa da Lua a determinada distância com a gravidade e tudo mais, até porque senão não funciona, né? Porque der uma merdinha na Lua, a gente tá ferrado também. Ou seja, tudo isso daqui foi porque Deus teve que ajustar para que a gente conseguisse viver. Eu falei, então ele é ruim, né? Porque bastaria ele existir. Bastaria ele ser a luz de todos. Não precisaria do Sol, não precisaria da Lua. Bastaria ele dizer... Faça desse jeito e acabou. Sim. Então, ou seja, todas as coisas que existem no universo provam que não tem Deus nenhum. E por que Deus, de alguma forma, iria querer que houvesse vida? Tá errado também, né? Tipo, por que ele queria querer algo? Exato. Você falou do desejo até. O Deus que tem um desejo ou querer algo. Se Deus é perfeito, ele não tem como desejar ou querer algo. Porque quem deseja ou quer algo é porque tem falta. Alguém perfeito não tem falta de nada. Então não tem por que ele criar o universo. Por que eu vou criar? Porque para eu criar é porque eu preciso. É porque eu desejo isso. Eu preciso de alguém me adorando lá. Mano, então você não é um Deus perfeito. Sim. Digamos que tem esse Deus, então ele não é perfeito. Fora que exigindo adoração é um Deus patológico, né, digamos assim. Porque o cara é um narcisista. Além de ser um psicopata, se você analisar toda a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse, é coisa de maluco. Só que o pessoal omite isso. Sim. O pessoal omite essas coisas. Porque o pessoal não é besta. O pessoal gosta de manipular a galera mesmo. Então, assim, quando você para pensar em universo e todas as coisas, você vai ver tudo isso, inclusive o ajuste fino, prova que não tem Deus. Simples assim. Agora, a gente poderia pensar que, tem um argumento cosmológico que o pessoal gosta de usar, que tudo que existe teve uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Morreu aí. Até aí, beleza. Só que aí o pessoal pega e dá o pulo. É um salto quântico. Caraca, o pessoal dá aquele salto e fala, essa causa foi Deus. Caraca, velho, de onde você tirou isso? Foi do Toba, não pode ser. Porque, como você chegou a essa chega a ser uma espécie de infantilidade, total, né, cara? Que é tipo assim, total. Eu não tenho a resposta, eu invento uma história. Então é tipo, cara, por que a luz ali queimou agora? Eu falo,
Tu pode inventar o que tu quiser, pô. Tu pode ir por uma... Não, vamos investigar o cabo, tal. Vamos buscar o que realmente aconteceu. Sei lá, a quantidade de elétrons, a fiação, tá tendo uma obra, deu um pico de energia. Ou tu pode falar, não, porque tem um ser roxo aqui, invisível, que escolheu que a luz queimasse agora. Como é que tu vai contestar a minha informação? Aí tu vai falar assim, porra, não, mas cadê... Tem um exemplo do dragão invisível, Exato. né? É no livro do Hawking. É do Carl Sagan. Que é o Mundo Assombrado pelos Demônios. É esse o livro que eu tava procurando. Ah, legal, do Carl Sagan. É do Carl Sagan. Pô. Muito bom. Ele Então, fala do dragão como é que na tu vai garagem. refutar, velho? E aí, assim, a probabilidade maior é que aquilo não existe mesmo. Aqui, qualquer coisa que a pessoa trouxe aí, não tem como você refutar no sentido, não tem como eu testar aquilo, né? Pô, exato. É a falsibilidade que a gente teria, ou falsificabilidade que o pessoal tem na ciência. Deixa eu pegar e colocar em ação pra ver se realmente Porque tu fala assim, não, mas qual aparelho que mede que existe essa bola roxa aqui, esse dragão? Não, nenhum. Ele escolhe não se manifestar em nenhum, tá. Mas aí, como é que tu sabe como é que ele é? Não, eu sei, eu senti, eu me inspirei, eu vi, ele tem 3 chifres, esse dragão. Aí você fala, bom, legal, deixa eu medir aqui o fogo dele. Ele não solta fogo? Solta fogo. Ah, então, mas o fogo dele não tem esse calor que dá pra detectar. Caramba, então tudo que eu trouxer pra tentar fazer alguma coisa, a pessoa vai criar uma desculpa pra eu não conseguir provar que ela tá errada. Aí, e daí a gente pega tudo, né? Porque daí tu vai pegar, não, mas como é que tu sabe que existe céu e inferno? Como é que tu sabe que tem 108 vidas que tu reencarna? Como é que tu sabe que existe lei do karma? Como é que tu sabe que existe qualquer coisa criada por qualquer religião que não seja uma invenção da pessoa falando? Pois é. Porra, como? É impossível. Ela vai falar, tá escrito. O que ela vai falar? Tá escrito. Ela vai, tá escrito também que você tem que vender a tua filha como escrava pra mim, Êxodo 21:7. Por quanto você vai vender a tua filha? Vou tratar ela bem, hein? Fazer a festa. Sério, trato bem. E, se de repente eu não me agradar dela, eu posso pegar e fazer o que tá escrito no versículo 8. Que eu posso pegar e devolver pra você. Não vou vender ela pra ninguém, cara. Beleza? Me apresenta a sua filha aí. Vamos praticar? Aí não é a parte útil. Essa parte não é de Deus? Foi Deus falando, inclusive. É Deus falando pra fazer isso, pra vender a tua filha como escrava. E aí? Aí a pessoa fala, não, mas isso aí você tem que ver que não é desse jeito. É Velho Testamento, né? Pois muito bem, eu fiquei até aqui neste corte do Toshio e do rapaz do podcast, mas eu vou deixar aqui o link desta entrevista do Sem Groselha e vou deixar o link do canal do Edson Toshio, que merece crescer, tá? Tanto quanto o Jason Ferrer, quanto o Miranda, quanto o Sabino, esses caras que estão aí já lá na frente. Assim como o Antônio Galvão também, mas eu tô indo mais devagarinho, como dizia meu avô, ou devagarzinho, né? Mas eu não tenho isso comigo, cara. Eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Eu não sou aquele ateu egoísta que quero que vocês só se inscrevam num canal Pilastra da Verdade, no portão de saída, e que como se só existisse esse canal. Se eu tivesse 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, eu ia fazer a propaganda do mesmo jeito, porque são pessoas que falam a nossa língua e são pessoas inteligentíssimas, que a gente pode confiar em questão do conhecimento. E o Toshio é um cara que é um grande representante do ateísmo militante no Brasil em questão de racionalidade. E muito conhecimento, viu? E veio da religião também. Ele conta a história toda neste podcast. Depois você vai lá e confere. Foi um dos podcasts mais bem explicados que eu já ouvi de ateus que tem canais aqui na internet em podcasts, tá? Ok. O que o Toshio e o rapaz do podcast questionam neste corte aqui é sobre a alta dependência de Deus, tá? Dependência de Deus. Deus dependente de algo. Ou seja, para ter luz aqui na Terra para todo mundo tem que ter o Sol. E o Sol tem que estar em determinada distância. Também tem que ter a Lua. E ter várias outras propriedades. Por que um Deus perfeito precisaria ser dependente disso? E ele não é só dependente disso, ele é dependente de adorações, humilhações, regras rigorosas de seres humanos que vivem em uma cadeia alimentar. Que tanto esses seres humanos podem ser alimentos de outros seres vivos, se colocarem em determinado local, por exemplo, lá no meio dos leões, como também muitos seres vivos são alimentos de outros. Por que Deus precisaria disso? Então, são características de não existência. Você pode discordar de mim,
do meu ponto de vista. Eu não tô tentando explicar nada, gente. Eu não tô aqui para explicar. Estou aqui para fazer você pensar. Eu tenho um colega que conversa comigo em um WhatsApp. Ah, Antônio, mas você quer explicar uma coisa que não tem explicação. Cara, entenda a minha linguagem. Eu não estou aqui para explicar. Quem quer explicar é religioso. Que tudo coloca que é Deus e acabou. A explicação deles foi Deus, é assim. O ateu, igualmente a mim, pensador, a gente joga você para pensar se faz sentido ou não. Entendeu? Se faz sentido ou não. Você que vai analisar se faz sentido ou não. Você não pode questionar para mim que eu tô tentando explicar, não. Eu digo que eu não consigo crer por conta desses motivos, tá? Porque não tem como um Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito? Tá. Só que ele precisa de algo, porque se não existir aquilo ali, então não vai ter aquilo que ele quer que tenha. Aí o Toshio falou o seguinte: se o universo existe, tantas essas coisas existem, isso prova que Deus não existe, que Deus precisaria disso. Mas vamos entender que os deuses foram criados segundo as limitações humanas. Primeiro que, falando de luz, o Deus da Bíblia, segundo eles, é toda luz, é um ser de luz eternamente. Só que ele não sabia que a luz era boa, da Bíblia. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, ele não sabia. Ou seja, a Bíblia mostra o Deus mais fajuto e mais frágil quando mostra que Deus não sabia o que era a luz quando ele fez a luz. E outras coisas também que ele não sabia, e viu Deus que aquilo que ele estava fazendo era bom, ele não sabia. Então, ali mata a onisciência que sabe do passado, do presente e do futuro. E são essas coisas que precisamos pensar. E as pessoas não querem pensar. As pessoas não querem pensar. As pessoas querem acreditar. E simples assim. Então o Toshio, ele falou coisas maravilhosas, coisas que eu gostaria de falar estando também em um podcast. Claro que ele tem as ideias dele, eu tenho a minha. E ele conhece muito a Bíblia. Ele falou coisas profundas aí do Contra o Vigário aqui, neste corte. Então você precisa entender que se você pensa, analisa e observa, você vai ver que deuses são construídos pela mente humana. Você deixa de viver quando você investe em deuses, cara, em religiões. Esses pastores que estão aí, esses líderes religiosos, são mafiosos. O que foi que o Toshio falou aqui? Ele falou que se for analisar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar um psicopata ali. É um Deus psicopata. O povo não percebe. Tá escrito. Mas o que é que acontece? Eles vão fazer de tudo para manipular isso, porque eles ganham dinheiro dos mais fracos e dos indoutos. Então, parabéns ao Toshio. E este vídeo foi esclarecedor para todas as pessoas que assistem aqui. Vocês não precisam concordar comigo, nem com ele, mas analisem. Agradeço demais, cara, porque cada vídeo que é feito aqui é feito com muita responsabilidade. Tem muita comédia que eu coloco aqui também. Eu brinco bastante. Eu mostro muitos vídeos tristes, muitas histórias tristes também, histórias bizarras, acontecimentos, mas o principal propósito desse canal é fazer você pensar. É você analisar. Se realmente vale a pena acreditar em coisa que não tem como se explicar. Tá? Então, é mais um vídeo. Eu fico por aqui, mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações. Quer saber sobre o Toshio e sobre a entrevista aqui? Eu vou deixar o link aqui, tá? Para você ir lá e conferir. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.